Primeiramente, em nome aí do CAC, a gente gostaria de agradecer o convite de vocês, do corpo editorial da revista, que veio pela Tríce, né, o convite. Então, a gente agradece essa possibilidade de a gente discutir juntos. Vou me apresentar e aí, Lívia, o que você acha de eu passar para você se apresentar e aí depois a gente começa, pode ser? Eu sou a França, Bia França é o meu sobrenome. Eu e a Lívia, a gente está construindo o CAC desde o inicinho do CAC, que foi em final de 2019, e eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de São Carlos, estou quase me formando, e também sou militante do Partido Comunista Brasileiro, e acho que isso que são as coisas que constituem aí, ó, algo de mim que, de certa forma, se relacionam com esse momento que a gente vai conversar aí. Então, Lívia. Boa noite, então, também agradecer bastante o convite, assim, eu acho que a gente fazer essas conexões é muito importante para a nossa luta, né, e só me apresentar rapidinho, meu nome é Lívia, eu também faço parte do coletivo ambientalista comunista desde o início, e sou professora na rede básica em matemática e ciências, então, é isso. Então, pode começar, Francinha. Eu acho que vocês estão vendo, né, a tela, porque eu estou vendo várias telas, uma dentro da outra. Eu vou abrir aqui para apresentar. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Então, para dar início, assim, né, a gente separou esse momento aí que eu e a Lívia vamos falar em 4 partes. De início, a gente vai falar um pouco sobre a ecologia marxista, né, como que a teoria marxista ela dá a base para debates ecológicos que são relevantes até os dias de hoje, né, e que são muito importantes para a compreensão do próprio funcionamento do capitalismo e da sua relação com a questão ambiental. Num segundo momento, a gente vai entrar propriamente no estudo do que a ecologia marxista contribui para essa compreensão do capital e o que ele gera como consequências ambientais, assim, por conta da dinâmica política, econômica, da organização da produção. E depois a gente vai falar um pouco sobre como a ecologia se deu em 2 experiências socialistas, né, na União Soviética e em Cuba, com o objetivo justamente de falar, ok, né, a ecologia marxista, teoricamente, ela tem essas bases, ela dá essas possibilidades de avanços para a gente pensar a questão ambiental, e como ela se deu na prática em países, né, em que a direção política estava sendo dada por pessoas que compreendiam a teoria marxista e se utilizavam dela, né. E, por fim, a gente vai tentar aí levantar provocações, trazer algumas das perspectivas do que fazer e também o que não fazer, né, em relação à questão ambiental, o que de fato solucionaria os problemas que a gente tem enfrentado com o desenvolvimento do capitalismo na nossa sociedade, né. Então, primeiro ponto aí, falar um pouco sobre a ecologia marxista, algumas categorias e conceitos importantes que a gente vai falar, né. Para iniciar, eu não sei o quanto que cada um aqui está familiarizado com o marxismo. Eu não vou pretender definir aqui marxismo e nem me propor a dar uma explicação ampla sobre, né? Acho que é só a gente dá uma base para a gente prosseguir, né? Então, o que seria o marxismo? O marxismo, ele é uma... vou primeiro ler essa frase aqui, que é interessante, né? O marxismo é uma série de interpretações e acréscimos variados da obra de Marx, condicionados cada um deles por injunções históricas, culturais, políticas, etc. Isso é de um trecho de um livrinho do Zé Paulo Neto, que chama O que é Marxismo, que aí ele está falando justamente, né, o marxismo ele é algo muito heterogêneo, que depende de distintas interpretações que podem ser feitas da obra de Marx e de Engels, e de todos os marxistas que vieram depois, né, e que não faz sentido a gente conseguir definir um único marxismo numa única caixinha que a gente não seria capaz, né, de contemplar tudo o que significa o marxismo. Mas é claro, né, não vou ficar só falando, é muito difícil de definir, então não vou falar nada. Vou falar algumas coisas sobre, principalmente, materialismo dialético e materialismo histórico. O materialismo dialético, ele antes de tudo, né, Marx e Engels, no século XIX, eles eram pessoas que estavam tanto preocupadas em compreender a realidade e de maneira científica,
como também de transformá-la. Para a compreensão dessa realidade, eles mesmos desenvolveram um método, claro que a partir de influências da filosofia, da ciência, que a humanidade já tinha acumulado, mas desenvolveram um método para a interpretação dessa realidade. E esse método, para a interpretação da realidade humana e histórica, é o materialismo histórico. E esse método, num sentido mais amplo e filosófico, seria justamente o materialismo dialético. E aí, então, existe tanto essa necessidade do marxismo, que está sempre colocado na teoria, que é a compreensão tanto de entendemos a realidade e agora precisamos transformá-la. Então, isso é sempre uma questão muito importante para o pensamento marxista, né? E aí, essa questão também, falando um pouquinho da dialética, só para que a gente vai passar ela meio que por cima, assim, acho que seria legal dar um panorama para quem não está familiarizado. A dialética é tanto um método, né, como uma percepção filosófica de compreender tanto o próprio método da ciência, né, mas também da própria realidade. E ela entende que a realidade é um todo bastante complexo, que tem relações e contradições que fazem parte desse todo. Então, por exemplo, a realidade, dentro dela existem contradições que estão em constante movimento. E essas contradições determinam a realidade de tal forma que não existe uma coisa única, tipo, não existe A ou não existe B. E não é, tipo, uma lógica formal de ou A ou B. É uma lógica que compreende essas complexidades da realidade. Então, não é A nem B, é C. Uma coisa que abarca todas essas contradições. E isso aplicado, estou falando meio abstrato, né, mas isso aplicado numa compreensão ecológica, por exemplo, né, é entender que um ecossistema ele tem diversas nuances, né, entre a própria relação, por exemplo, do homem com a natureza, que vão estar se relacionando e se modificando o tempo todo. E esse movimento se movimentando seria a dialética. Então, essa coisa super complexa que está sempre em movimento. E aí a questão do materialismo histórico é justamente a compreensão da realidade humana, né, tipo, a compreensão do sistema produtivo, da questão da política, da economia, da ideologia, se utilizando do materialismo dialético para compreender a humanidade como um todo, né. Então, basicamente é isso, eu estou falando bem resumidamente, e é claro que eu não pretendi, falar super o que é exatamente o método marxista, mas acho que essa é uma base suficiente para a gente entrar na ecologia marxista, né. Esses pontos, eu vou trazer 3 pontos da ecologia marxista que eu acho que são, do pensamento marxista no geral, que são fundantes para entender que a questão ecológica, ela está dando a base, ela está construindo os pilares do pensamento marxista, né? O primeiro deles é a relação entre homem e natureza. Então, acho que faz muito sentido nessa compreensão dialética de que há de se entender que o homem, ele é uma parte da natureza que está sempre em relação com ela, né? E aí eu queria ler esse pedacinho aqui desse texto que está no Manuscritos Econômicos e Filosóficos do Marx, né? É assim, ó, que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. Então, isso justamente quer dizer, o homem ele faz parte da natureza e ele está se relacionando com a natureza, né? Porque ele também é a natureza, então toda essa relação sendo colocada. E que aí o homem ele seria uma parte distinguível da natureza, ou seja, né, você consegue reconhecer o que é homem, o que é o restante da natureza, que são os outros animais, as plantas, as partes abióticas do meio. Mas você consegue distinguir isso entendendo que eles ainda assim fazem parte desse todo, e que não tem como você isolar o homem e garantir a sobrevivência do homem completamente deslocado da natureza. Então, isso faz parte da base do pensamento marxista, né? Para além disso, a questão do trabalho, que é um ponto também muito importante para a compreensão da crítica da economia política do capital, que é justamente o eixo central de todo o estudo do Marx é a contradição do capital-trabalho. E aí, no trabalho, ele vai falar que o trabalho é justamente o metabolismo entre homem e natureza. Metabolismo, ele está querendo dizer trocas materiais e energéticas entre homem e natureza. É isso que ele quer dizer com metabolismo. E ele vai falar, né? Isso daqui no Capital, no tomo 1. O processo do trabalho é a condição universal da interação metabólica entre o homem e a natureza, a perpétua condição da existência humana imposta pela natureza. Então, ele está falando justamente isso, assim, não tem como o homem, essa relação de homem e natureza que está dada e que não tem como você quebrar, ela está sendo mediada pelo trabalho, mediada, regulada e enfim, tudo que diz respeito sobre isso pelo trabalho, né? E aí, isso também é uma terminologia, né, que eu queria só passar assim, né, que eu acho ela interessante. O Marx, ele vai chamar o homem, como o próprio homem, de corpo orgânico.
dele mesmo, né? E a natureza como corpo inorgânico do homem. Então, o corpo do homem, ele é composto por ele mesmo e pela natureza. E aí ele vai diferenciar. Esse corpo tem a parte que é aquela que é constituída pelo próprio homem, que é ele mesmo, né? Que é orgânico a ele, e aquilo que não é, diretamente orgânico a ele, que seria todo o restante da natureza. Então, ele está considerando tudo como um só corpo, né? Digamos assim. E aí, por fim, na questão da produção, que também é algo muito importante para a compreensão do capitalismo, né, e todas as outras sistemas produtivos que antecederam e podem vir depois, é que toda a produção, isso daqui está no Grundrisse, que é tipo um rascunho que o Marx escreveu para escrever o Capital, né? Toda a produção é a apropriação da natureza por parte de um indivíduo no interior de e através de uma forma específica da sociedade. Ou seja, o que ele está falando é que toda a atividade produtiva que o homem vai fazer, justamente porque essa relação entre homem e natureza está dada de uma forma indissociável, ele vai se apropriar de algo da natureza, ele vai ter alguma relação, seja de uso de algo para manter a sua subsistência, porque isso está colocado na própria natureza do homem, né, nesse sentido de sobrevivência orgânica mesmo. E aí ele vai falar que não tem sentido, então, pensar qualquer tipo de sistema produtivo em que o homem estaria deslocado da natureza. O que pode ser é que, por exemplo, no capitalismo, como a gente vai ver, existe um aparente desligamento entre homem e natureza, mas ele nunca existe de fato. O que pode acontecer é que a relação de produção está reificada pelo capital, mas não que ela está desligada completamente da natureza, né? E aí, também nesse trecho, né, o que ele está falando também é que cada tipo de sociedade, cada sistema produtivo vai ter uma relação metabólica distinta entre homem e natureza, né? E aí bom, a gente pode ir pensando isso juntos, né? Tanto agora nessa apresentação, como também se vocês quiserem discutir depois, o que seriam essas diferenças, assim, dessas relações metabólicas em sistemas produtivos distintos. O capitalismo, os sistemas produtivos que já existiram e o sistema produtivo que a gente gostaria de construir, por exemplo, né? Então, acho que a gente pode ir pincelando mais sobre isso ao longo da apresentação. E aí, a dialética da natureza, para quem já deu uma pesquisada assim, sobre a questão ecológica, o marxismo já deve ter se deparado com esse tema. A dialética da natureza é um tema que o Engels, principalmente, se debruçou, né? O Marx e Engels, eles tinham muito uma brisa de dividirem muito o que cada um ia estudar, né? Porque eles estavam se propondo a estudar muitas coisas, escrever sobre muitas coisas. E, por exemplo, enquanto o Marx estava escrevendo sobre a crítica da economia política, Engels estava se debruçando sobre as ciências naturais, sobre a questão militar, e eles faziam uma certa divisão, não que um não lesse porque cada um estava se dividindo, né? Mas eles faziam um pouco isso. E o Engels estava desenvolvendo um projeto, né? Um grande projeto de vida, que seria esse estudo das ciências da natureza e dessa relação com o método, né, da dialética. Mas ele acabou não finalizando a obra dele, né, mas acho que isso também diz muito sobre como é muito intrínseco do pensamento marxista a compreensão de todas as esferas do conhecimento, inclusive as que estão relacionadas mais diretamente com a natureza do que, sei lá, com a produção humana propriamente, assim, né. Então, só para falar que existe aí, e quem sabe um dia talvez a gente não possa trocar mais ideias sobre isso. Mas agora vamos entrar propriamente na questão do capitalismo e suas consequências da questão em relação à questão ambiental, né? Primeiramente, eu queria começar contando um pouco de uma história, assim, do que estava acontecendo na Europa feudal, né? Tipo, pós-feudalismo, aí, no fim do feudalismo, começando a constituição do capitalismo. Lá pelo século XVIII, no século XVIII, né, foi estabelecida uma lei que é a chamada Lei de Cercamento das Terras Comuns. O que essa lei quer dizer? Essa lei, ela basicamente legalizava uma prática que já estava acontecendo e passou a acontecer cada vez mais, que era a destituição das terras dos camponeses para grandes proprietários. Então, era um momento inicial de se estabelecer as primeiras grandes propriedades fundiárias, e isso foi combinado, não à toa, com o processo de industrialização. E aí, isso também começa a criar um polo, cidade e campo. Tudo isso, a gente vai vendo como, começa a criar, então, essa ruptura metabólica, que é essa ruptura desse relacionamento mais direto entre homem e natureza, que vai se agravando ao longo dos séculos de capitalismo, né? E aí, essa lei de cercamento de terras, o que ela tinha como função? Ela tinha tanto como função garantir o aumento, né, das taxas de lucro e o aumento das propriedades dos burgueses e dos grandes proprietários dessas propriedades fundiárias, e, ao mesmo tempo, ela tirava o trabalhador do campo
que estava destituído da sua terra, não tinha mais o que fazer, e jogava ele nos braços das indústrias que estavam começando a se desenvolver. E com isso, ou esse trabalhador era jogado para a possibilidade, duas possibilidades horríveis, né? Ou ele seria uma massa explorada, para aumentar também a taxa de lucro do burguês proprietário das indústrias, ou ele seria uma massa da chamada população industrial de reserva, que são aqueles trabalhadores que não têm emprego, mas eles ficam na reserva, digamos assim, para garantir que um trabalhador aceite uma condição de trabalho muito pior daquele que ele aceitaria se não tivesse uma pessoa logo depois da sua fila para assumir o posto. Então, o capitalismo precisa disso, o capitalismo precisa de pessoas na miséria para garantir a exploração do trabalhador. Então, esse processo combinado de expulsão da relação do homem com a terra com a industrialização favorece, então, toda essa ruptura metabólica, né? Então, no campo vai passar a ter a produção alimentar e na cidade vai ter o consumo, e o homem está descolado da terra, descolado da natureza, ele está alienado tanto do trabalho como de si mesmo e da própria natureza, né? E alguns dos sintomas dessa ruptura, que já eram percebidos no século XIX, não foi uma coisa que a gente passou a perceber agora, foram alguns desses que eu coloquei aqui no slide, né? A poluição e a perturbação ecológica urbana. Então, o próprio Engels, né, num texto dele chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele já estava relatando isso, né, que a poluição, tanto atmosférica como sonora das indústrias, degradavam a saúde do trabalhador, como também a poluição dos corpos hídricos e no solo, tanto pela atividade industrial, mas também pelo esgoto, né, da população, né. Então, e isso é uma coisa que vai ser tratada também durante todo o pensamento, assim, marxista em relação a essa relação, né, homem e natureza, como os nutrientes são retirados do solo de um local, eles são consumidos nas cidades e eles são descartados nos rios, nos corpos hídricos, como se não fossem nada, e eles não podem retornar para a terra, por exemplo, para reestabelecer esse ciclo de nutrientes, né? Então, um esgoto que não é corretamente descartado, ele nem serve para retornar a fertilidade do solo, ele só serve para poluir e degradar a natureza na ecologia, né, dos sistemas urbanos. E aí, por outro lado, né, as consequências dessa ruptura no campo, algumas delas que a gente pode citar, por exemplo, a própria infertilidade do solo, que já era um problema muito grave já no século XIX, né? Na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, eles estabeleceram a Lei das Ilhas de Guam. E o que essa lei significava, né? Ela permitia os Estados Unidos, assim, por regra deles mesmos, né, de se apropriarem de ilhas pelas Américas que tivessem grandes quantidades de guano. Guano, para quem não sabe, é um conjunto, digamos assim, de fezes de aves e de morcegos que são muito férteis e que eram utilizadas na agricultura, tanto a agricultura capitalista europeia como na agricultura capitalista estadunidense, como forma de retornar a fertilidade do solo, que já estava sendo degradada absurdamente. Então, a fertilidade do solo estava decaindo, eles precisavam roubar o guano, roubar terra fértil de outros países, né? Países da periferia. Então, já no século XIX, a agricultura capitalista já estava se demonstrando insustentável e, para continuar o seu processo, ela estava precisando importar recursos de outros países, né? Então, essa ruptura metabólica já começa a se manifestar a nível global. Eles não estão solucionando a ruptura metabólica importando recursos, eles só estão expandindo ela a um nível muito maior, né? E aí, a alienação do homem e natureza, eu não coloquei nem como catálise, nem como sintoma, porque eu acho que ela é um pouco dos dois, né? Ela é tanto uma consequência da ruptura metabólica, mas ela também ela é uma das causas, né? Tipo, a partir do momento que o homem é separado da terra, né, da natureza, ele se torna alienado, então ele é um sintoma, mas ele também é uma catálise, porque um homem que, né, não tem essa compreensão dessa relação direta entre homem e natureza, claro, porque ele está imerso numa ideologia burguesa que não permite ver isso, né, e porque ele também está alienado de tudo isso, ele acaba agravando todos esses problemas, né, não é no sentido de não ser capaz de encontrar soluções tão facilmente como seria se esse vínculo com a terra estivesse bem estabelecido. Não que ele seja culpado, é claro, o trabalhador não é culpado dessa alienação, né.
E aí, também para falar um pouco dessa relação entre indústria e agricultura, como elas não são, e cidade e campo, né, elas não são completamente separadas, né, eu não posso falar só de cidade, só de campo, porque elas atuam de maneira combinada, né. É nesse sentido que, eu vou ler esse texto que eu acho que ele já esclarece bem o que eu quero dizer com isso, né. Ele está falando da indústria e da agricultura em grande escala. Se originalmente pode distinguir as duas, pelo feito de que a primeira, a indústria, deposita dejetos, ou seja, essa questão do esgoto, da poluição, e arruína a força de trabalho, porque ela está explorando o trabalhador, né? Portanto, a força natural do homem, enquanto que a segunda, né, a agricultura, ela faz o mesmo com a força natural do solo, exaurindo a fertilidade, no posterior curso de desenvolvimento se combinam, porque o sistema industrial aplicado à agricultura também debilita os trabalhadores do campo, enquanto a indústria e o comércio, por sua vez, proporcionam à agricultura os meios para esgotar o solo. Então, esse processo aí do capital, eles andam de uns dados aos outros, né? E para resumir, né, eu acho que isso resume bem o que eu acabei de falar, a propriedade da terra em grande escala, como acontece na Inglaterra, joga uma grande maioria da população nos braços da indústria e reduz seus próprios trabalhadores à total miséria. E aí, por um outro lado, né, se essa é o que está colocado na relação entre homem e natureza no capitalismo, por outro lado, existe um outro caminho, né? Tipo, como que a gente gostaria que essa relação entre homem e natureza fosse dada? E aí o Marx vai falar da associação. Isso daqui ele está falando no Capital, tomo 3, né? A associação, eu vou ler aqui, depois a gente pode explicar lá melhor, né? A associação restitui os vínculos íntimos do homem com a terra de uma maneira racional, não mediada pela servidão, pelos senhores, pela propriedade. Isso é assim porque a terra deixa de ser um objeto de troca e, mediante o livre trabalho e desfruto, se converte de novo em uma autêntica propriedade pessoal do homem. Aqui o que ele está falando é simplesmente que a relação entre homem e natureza vai ser dada de uma forma, a partir do momento que essa relação não vai ser mais reificada pelo capital, que ela pode potencialmente ser dada de uma forma que seja racional, ou seja, que o homem compreenda as leis da natureza, compreenda aquilo que ele queira, né, construir coletivamente. Então, por exemplo, digamos que o homem, a partir do momento que suas relações de produção já não são mais capitalistas, ele decide que toda a sua relação com a natureza não vai ser mais dada de forma que haja sofrimento animal. Ele pode decidir isso coletivamente, de forma racional e planejada, ele pode estabelecer essa nova relação entre homem e natureza. Então, seria uma relação como nunca antes existiu, né, na história da Terra. Não é um retorno ao homem primitivo, é a construção de um homem que é capaz de compreender as leis da natureza e viver com ela de uma maneira que ele ache justa e que seja racional, né? E aí, por fim, para finalizar sobre questões ecológicas e mais teóricas, assim, né? Para a gente já entrar nas partes mais das experiências concretas que a classe trabalhadora teve na construção, né, dessa luta ambiental, falar um pouquinho sobre imperialismo ecológico, né? Antes disso, só trazer essa citação aqui, que está acho que está no Grundrisse. Está no Grundrisse. Não, está no Capital, tomo 3. O Marx vai falar, né, da falha metabólica ou ruptura, isso depende da tradução. A falha metabólica associada no nível social, com a divisão antagônica entre cidade e campo, também era evidente em nível mais global. Colônias inteiras se viam roubadas de sua terra, recursos e solo para sustentar a industrialização dos colonizadores. Ele está falando aquilo que eu já estava trazendo nos slides passados, sobre essa relação de importação de recursos, exportação de degradação ambiental, né, dessa relação entre centro do capitalismo e periferia. Então, essa falha metabólica ela vai se manifestar em nível global irremediavelmente. E aí, acho que, é claro que isso é um exemplo, né, do que já estava acontecendo no século XIX, mas se a gente for pensar na nossa realidade hoje, ela é bastante distinta, e eu diria que até mais grave, né, ela acontece em mais dimensões ainda, essa ruptura metabólica, esse imperialismo ecológico, que é a ruptura metabólica a nível global, né. E aí, alguns dos exemplos que a gente pode pensar, mas, assim, milhões de exemplos, né, sobre a questão do mercado de fertilizantes, de agrotóxicos, do mercado de sementes, a questão da própria economia, né, global, da questão energética, então, do petróleo, da exploração do petróleo nos países da periferia, da questão da mineração. A gente, no Brasil, sabe muito bem quais são as consequências disso, e quem está ganhando com isso não é o povo brasileiro, né, e muitos outros exemplos. Então, acho que sobre questões mais teóricas era isso que eu ia colocar, assim, antes de passar a palavra para a Lívia para ela ir continuando.
Mas aí eu gostaria de terminar essa minha primeira parte falando, né, que essa solução para a alienação dos seres humanos da natureza, que a gente percebeu que existe no capitalismo, ela tem que ser descoberta no reino da prática, porque justamente é disso que se trata aí o pensamento marxista, né? Não é só a teoria, é a prática também, as duas andam juntas, né? Então, aí vou passar aí para a Lívia, a gente escolheu aí falar da União Soviética e de Cuba, daí ela fala um pouco da União Soviética, porque a gente escolheu, eu volto para falar de Cuba. Vou me mutar aqui. Beleza. Acho que é melhor eu ir apresentando, então, né? Ou você pode ir apresentando, Francine, o que você acha melhor? O que você preferir. Tá, eu vou pôr para apresentar, então. Tá bom. Que aí já vou passando os slides. Agora vamos ver, eu sempre me confundo aqui. Eu vou apresentar, selecionar janela. É isso. Eu não vou conseguir ver vocês, mas tá tudo bem. E aqui. Tá bom. Tá aparecendo para todo mundo? Sim. Sim. Show. Então, né, como a Francinha falou, a gente trouxe duas experiências de socialismo real e as experiências ecológicas, né? Eu vou falar um pouco das experiências dentro da União Soviética, que é um tema, assim, que é muito controverso, né, como a gente já tem falado, assim, a questão da dialética, assim, então a realidade material, ela é feita de controvérsias, né, e não poderia deixar de ser da experiência da União Soviética, que foi a experiência socialista mais longa que a gente teve até o momento. Então vai ser, eu vou tentar resumir bastante, porque é uma história que é muito rica, né, então tem muita coisa para a gente aprender com isso, mas ela é muito complexa e não vai dar para falar tantas coisas. Ao mesmo tempo que na experiência soviética como um todo, a gente vai ter grandes avanços, principalmente na área de climatologia, né? Vários importantes pesquisadores e cientistas soviéticos vão trazer essa importância já nos anos 70 da gente debater as mudanças climáticas, e também na área de silvicultura, que é um tipo de ciência relacionada à conservação de florestas nativas. A gente também vai ter movimentos de expurgo, de assassinato de cientistas dissidentes, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Então, é uma história cheia de controvérsias, mas que a gente pode aprender muita coisa. A gente pode dividir em 3 períodos da experiência soviética. Primeiro, no período de Lenin, de 1917 até 1930, ele era um grande estudioso de Engels, né? E também ele vai criar o Comissariado Popular de Educação, que era um comissariado que também estava incumbido da tarefa de conservação ambiental, e depois, em 1924, ele cria a VOOP, a Sociedade Russa de Conservação. Essa sociedade, ela vai, ao longo da história da União Soviética, vai tendo um papel muito relevante, às vezes vai aumentando, vai diminuindo, né, dependendo da conjuntura. E essa Sociedade Russa de Conservação, com vários ambientalistas, cientistas, ecólogos importantes, que inicialmente tinha 1.000 membros, né? E nesse período de Lenin, ele também vai organizar o que a gente chama de zapovedniks, que são áreas de preservação ambiental, são relativamente intocadas para estudos científicos, né? Então, a gente tem esse avanço, assim, no período de Lenin, e por várias conjunturas, assim, políticas também internacionais, o período posterior a Lenin, que é o de Stalin, dos anos 1930 até 1950, ele vai ser marcado por repressão, por assassinato e também por expulsão de importantes cientistas. Uma figura que é muito importante desse período é o agrônomo Trofim Lysenko. O Trofim Lysenko, ele se tornou uma figura dominante da biologia soviética nesse período,
as ideias dele, principalmente para agronomia, para a expansão do campo agrícola, né, da produtividade, eram ideias muito exageradas e eram consideradas até pseudocientíficas, principalmente por outros cientistas que discordavam dele. E esses cientistas, não vou falar muitos nomes aqui para não ficar muita coisa, mas a maioria desses cientistas fazia parte da VOP, né, aquela sociedade de conservação que foi criada no período de Lenin. Então, esses cientistas, assim, de muito respeito, eles tinham contrastes, assim, com as ideias de Lysenko, que se provaram como pseudocientíficas, mas essas ideias, elas eram predominantes no período, porque ele tinha muito poder dentro das instituições da União Soviética mesmo, né? Então, nesse período, muitos cientistas que discordavam das medidas de Lysenko foram expulsos, presos ou assassinados. Entre eles tem alguns como Bukharin, Rize, Vavilov. E então, nessas políticas, né, do Trofim Lysenko, por exemplo, teve uma política que a gente chama de aclimatação, em que ele retirava animais e plantas dos seus habitats naturais, dos seus habitats selvagens, e realocava em outros locais, com a tentativa de fazer uma reflorestação. Mas isso se provou desastroso, sim, todo o processo de realocação que ele tentou fazer de animais e plantas selvagens só causou distúrbios, desequilíbrios ambientais, né? E nesse período, por causa desses ataques aos cientistas que discordavam de Lysenko, a gente tem uma diminuição muito grande da VOP, que passa de 15 mil membros em 1932, que é o início do período de Stalin, para apenas 2.500 em 1950. E nesse período, então, a gente tinha alguns cientistas, o nome mais proeminente que a gente vai ter é o de Zhukachev. Então, Mozorov e Zhukachev, esse contraste com o Lysenko, né, eles estão em constante luta contra as medidas de Lysenko, e eles buscam trazer uma abordagem integradora e dialética da natureza. Então, a gente vai ter tanto Zhukachev quanto... não lembro todos os nomes, mas a gente vai ter vários cientistas importantes nessa época que vão trazer essa questão ambiental dentro de uma perspectiva de dialética. Então, a ecologia soviética, ela traz essa questão integradora, né? E Zhukachev e Mozorov também vão trazer a importância das florestas para o controle do clima. Pensando, quando a gente for falar de mudanças climáticas, que é uma coisa muito urgente na nossa conjuntura atual mundial, né? Então, esses cientistas já vinham trazendo esses estudos sobre a importância das florestas para o controle do clima, né? Então, a gente também vai ter o desenvolvimento, como eu falei, da silvicultura e da climatologia, que são os principais avanços dos ecologistas soviéticos. A gente vai ter na figura de Vladimir Zhukachev, né? Então, esse membro importante da VOP e principal rival de Lysenko, ele vai trazer o conceito de biogeocoenoses, que é um conceito que avança, que é formulado no início dos anos 40, né? E ele é um conceito equivalente ao de ecossistema, que é o que a gente tem na educação ambiental atual, mas ele emerge dos estudos de Vernadsky, que foi outro importante cientista soviético, sobre o impacto da vida sobre a Terra. Então, o conceito de biogeocoenose de Zhukachev, ele é um momento avançado do conceito de ecossistema, também trazendo a noção de dialética para dentro dos estudos das ciências naturais. Então, a biogeocoenose, tentando explicar resumidamente, ela vai se basear no fenômeno dinâmico, falando que a natureza ela muda e se desenvolve constantemente. Então, é
Então, ela dá uma complexidade ao conceito de ecossistema, né? E ela vai enfatizar essa dinâmica interna e essas mudanças contraditórias e instabilidade dos processos ecológicos. É uma frase muito interessante que ele coloca, é que cada organismo e cada espécie é uma unidade dialética com o ambiente. Ainda nesse período de Stalin, né, a gente vai ter, em 1951, Lysenko ele vai tentar fazer esse processo de produtivismo, né, para gerar campos agrícolas, mas todas as sementes que foram plantadas pelo método de aclimatação dele em Ural morreram. E Sukachev vai ser uma importante figura que vai levantar todas essas questões, né, que vai apontar todos os erros de Lysenko, mas infelizmente, né, só depois que as sementes morreram, né, mas esse foi um dos fatos que começou nesse período, já 1951 já passou um pouquinho, né, do período de Stalin, mas depois então esse fato do processo de aclimatação de Lysenko, né, de todas as sementes que ele plantou terem morrido, e isso ter sido muito apontado por Sukachev, começa a declinar a respeitabilidade de Lysenko, né, dentro da União Soviética. E aí a gente vai ter, então, esse grande embate entre Sukachev e Lysenko até 1955, que é 2 anos depois da morte de Stalin. E daí, nesse período de 55 até 67, o Sukachev, ele preside uma nova sociedade, que é a Sociedade Moscovita de Naturalistas, a MOIP. E nesse período, então, que você vai ter, né, com a morte de Stalin e também o declínio da respeitabilidade, assim, de Lysenko, você vai ter o início de várias mudanças na ecologia soviética, né? E essa sociedade, a MOIP, ela vai lutar pelas apovetniks, que são aquelas unidades de conservação criadas por Lenin, porque no período de Stalin também, o processo de plantio colocado por Lysenko também incluía desmatamento de várias dessas áreas de conservação, né? Então, agora, quando começa a crescer essa sociedade moscovita de naturalistas, né, então vai ter essa luta por essas unidades de conservação, as apovetniks. E aí, em 1959, a VOOP, que estava com 2.500 membros, ela cresce para mais de 900 mil membros. E ela acaba se tornando a maior organização ambientalista do mundo na época, né? Então, se fica alguma coisa confusa é porque eu estou tentando resumir muito. Mas, então a gente tem esse período, né, e daí vai ter o terceiro período da ecologia soviética, que é após Stalin. Então a gente vai ter primeiro período Lenin, segundo período Stalin, e terceiro período após a morte de Stalin e até o final da União Soviética, né? Que é o período que é um pouco menos estudado, assim. Depois de Stalin, a gente vai ter a entrada de Khrushchev, que logo após a morte de Stalin, coisa de uma semana após a morte de Stalin, ele vai extinguir o Ministério da Administração Florestal e ele vai impor uma política de crescimento por desenvolvimento extensivo e ávida exploração de recursos. Então, a política de Khrushchev também vai se basear no ataque às chamadas terras virgens, né? O plano dele era desmatar mais de 33 milhões de hectares para agricultura, 32 milhões de hectares de florestas nativas para a agricultura. E outra medida dele também foi transposição de rios que vertiam para o Mar de Aral, que era um mar muito grande, assim, na região, e ele transpôs esses rios para favorecer a agricultura, e isso levou até a seca do Mar de Aral, né? Então, por causa dessas medidas de grande ataque de grande ataque ambientalista nessa luta produtivista, o movimento ecológico vai crescer ainda mais dentro da União Soviética
e a VOOP, né, aquela organização que surgiu desde Lenin, ela vai chegar em 1985 até 35 milhões de membros, que é quando ela se torna a maior organização de proteção ambiental do mundo. É um momento significativo nessa época, né? E um movimento significativo da luta da VOOP foi a proteção do Lago Baikal, que é aqui tem uma foto do lago, ele é muito bonito, e ele é o lago de água doce mais profundo e antigo da história, assim, e ele estava sendo atacado por essas medidas produtivistas, desenvolvimentistas de Khrushchev, né? De Khrushchev e dos seus sucessores. Então, o Lago Baikal, ele se torna uma referência, assim, de luta da VOOP e chega a figurar em selos da época, né? Então, tem muitas cartazes da proteção do Lago Baikal nessa época. Ainda nesse período, a gente vai ter outros cientistas muito importantes, agora mais entrando nessa área das mudanças climáticas, né? O Mikhail Budicko, né, que ele funda uma nova ciência, que é a climatologia física, porque no início dos anos 60, ele está fazendo muitas pesquisas nas calotas polares e tal, e ele descobre e ele faz as primeiras descobertas sobre o gelo, que colocam as alterações climáticas como uma questão urgente, né? Não foi a primeira vez que foram feitos relatórios sobre a questão das alterações climáticas, mas foi a primeira vez que foi feito com tanto impacto quanto deveria ter. E Budicko, ele também se torna um pioneiro no desenvolvimento do que a gente vai chamar de ecologia global, né? Então, a ecologia global vai ser um campo distinto da ciência, que vai se basear na análise dialética da biosfera, e também vai se basear nas tradições de Vernadsky, né, aquele importante cientista que inspirou Sukhachev, que falou sobre a biosfera. Tanto essa questão da biosfera, ela vai inspirar também a teoria de Gaia mais para frente, né? Então, essa ecologia global, ela se baseia nessa análise dialética da biosfera, e nas tradições de Vernadsky, Sukhachev e também do cientista soviético Oparin. Né? Então, a gente está vendo que a questão da dialética dentro dos estudos das ciências naturais se torna algo central e indissociável da maioria desses cientistas da União Soviética, né? Desses ecologistas, né? Nessa época, a gente vai ter também o outro climatólogo muito importante, que é o Fedorov, que ele vai começar a escrever uma revista chamada Man and Nature, Homem e Natureza, resgatando a ecologia marxista, e ele vai trazer o pioneirismo de falar da teoria social e da política na climatologia. Então, com todos esses estudos, principalmente do Budicko e do Fedorov, sobre a questão climática, eles pedem, em 1961, a Conferência Bolchevique sobre Modificações Climáticas, para alertar, uma conferência internacional, né, para alertar sobre a urgência dos problemas, das questões climáticas. Isso há 60 anos atrás. Além disso, a gente vai ter também, nessa época, figuras como Ivan Frolov, que ele é editor-chefe do jornal Problemas da Filosofia, e nessa época ele vai retomar as políticas do Trofim-Lysenko, do período stalinista, e vai fazer uma análise crítica do desastre que foram as políticas ecológicas nesse período, né? E ele também vai ser um grande... ele vai ser uma figura muito importante para o enfoque ecológico no período de Gorbachev, que foi o último secretário, né, da União Soviética, né, de 85 até 91, que é quando acaba a União Soviética. E aí uma frase que eu acho interessante, assim, que eu quis trazer: embora as lutas para a criação de um pensamento mundial mais ecológico corressem o risco de cair em utopia, já que elas saíam à frente do desenvolvimento das forças materiais sociais, a seriedade da ameaça
a seriedade da ameaça ecológica global ainda assim demandava um realismo racional que era utópico por si só. Então, aqui ele está falando esse risco, né, da utopia, que acaba pegando muito quando a gente vai falar sobre questão ambiental, mas ele está trazendo que é a seriedade da ameaça, principalmente na questão da climatologia. Então, ainda nos anos 70, né, vai crescer essa ciência da ecologia global na União Soviética, né, que foi proposta por... esqueci o nome. Mas, enfim, foi proposta anteriormente. E nos anos 70 surge pela primeira vez o termo antropoceno, que é um termo que a gente também vai debater bastante na ecologia marxista, né, quando a gente vai debater em que era geológica nós nos encontramos, e ele vai surgir esse termo pela primeira vez na grande enciclopédia soviética. Em muitos pontos, a ciência soviética na ecologia, né, essa ecologia soviética, ela vai estar à frente do mundo ocidental, né? E daí a gente pode se perguntar se estava tão à frente, né? O que aconteceu para tudo isso se perder, né? Aí vai entrar o anticomunismo e todas essas políticas, né? Mas, enfim, só para mostrar que realmente haviam bastante avanços em ecologia dentro da União Soviética, né? E ainda nos anos 70 e 80, o ambientalismo ele vai extrapolar o meio científico e evoluir para o movimento de massas. Então, a VOOP, né, aquela sociedade russa, sociedade soviética, né, de cientistas, ela também vai incorporar ambientalistas que não são necessariamente cientistas. E também nessa época, né, só ressaltando de novo, que é quando os climatólogos alertam sobre a aceleração das mudanças climáticas. Então, finalizando, a análise ecológica soviética terciária, período terciário, ela estava bem à frente da maior parte do socialismo ecológico ocidental, em entender a nova dinâmica planetária, associada à mudança climática, em particular, e na construção de uma ecologia global distinta. No século XXI, o reconhecimento das realizações positivas da ecologia soviética é com certeza crucial se quisermos criar a grande transição tão pedida por ambientalistas mundialmente. Então, a gente traz essa experiência da União Soviética, né, para mostrar as contradições, né, tanto os retrocessos, né, principalmente no período de Stalin, não necessariamente demonizando Stalin, mas trazendo os retrocessos no período de Stalin, mas que também teve avanços, e também trazendo os avanços como um todo da experiência soviética na área de ecologia, né? E que a gente agora deve buscar resgatar toda essa experiência, todo esse acúmulo, né, para a nossa luta. E era essa parte. Falei bem rápido. França, você quer que continue passando ou a gente troca? Como você quiser. Se você quiser que eu vá falando para você passar, se você quiser apresentar para mim. Eu vou continuar passando, então. Tá bom. Daí foi mais fácil. Aí Beleza. você me fala quando tiver que passar. Tá bom. Bom, então, dando continuidade, né, gente, acho que a experiência soviética ela é interessante, tudo que a Lívia colocou é interessante para a gente ver justamente todas essas contradições que existem, porque é natural, né, o socialismo é uma sociedade recheada de contradições justamente porque é uma sociedade que é de transição, ela vem de uma sociedade capitalista e ela não vai conseguir de uma hora para outra, com a tomada de poder, conseguir resolver todos os problemas, sejam eles de qualquer dimensão, inclusive ecológica, né. Mas aí a gente quer trazer também o caso da experiência cubana, porque se por um lado a experiência soviética ela é longa o suficiente para a gente conseguir ver um desenvolvimento histórico muito interessante, né? A experiência cubana também tem um desenvolvimento histórico muito interessante, mas ela também se relaciona mais com a nossa realidade brasileira, justamente por ser de um país latino-americano que está sobre as garras do imperialismo norte-americano, né? E acho que isso a gente vai notar muito na questão ecológica como essa questão do imperialismo influencia muito as determinações de uma sociedade que vai se propor a ser cada vez mais sustentável, né? Então, pode passar.
Bom, para dar o início, assim, eu vou passar esse início mais rápido para já entrar direto na questão da ecologia, né? Mas para Cuba, né? A revolução, o marco da tomada de poder foi em 1959, né? Mas para o povo cubano, a revolução ela começa desde muito antes, desde o pensamento desse senhor aqui que se chama José Martí, que é um cara que vai falar que a ciência, o entendimento da ciência, né, da realidade, a gente pode falar também, né, de todas as ciências, inclusive ecologia, né, e todas as dinâmicas ecológicas que existem entre homem e natureza, ela é essencial para garantir tanto o desenvolvimento da nação como garantir um povo livre, né? Só aquele povo que tem realmente o conhecimento e a compreensão da realidade é aquele que vai poder traçar os próprios rumos, né? Então é nesse sentido que o povo cubano, por influência do pensamento do José Martí, que é um cara que influenciou o pensamento dos revolucionários cubanos, eles entendem essa importância por uma razão cultural que vem antes, né, da tomada de poder, a importância da ciência, da compreensão desse processo científico aí da ecologia, por exemplo, né? Então pode passar. Daí alguns exemplos, assim, de coisas que demonstram essa relevância, né, do povo tomado com conhecimento nas mãos para ter o seu próprio poder e sua própria liberdade. É a campanha de alfabetização, que aconteceu logo um ano depois, né, da tomada de poder, e também como funciona aí a própria ciência nas universidades cubanas e em todos os outros ambientes que não são acadêmicos, né, porque a ciência não é feita só na universidade, claro, para Cuba, né, que a ciência ela tem tanto um papel central para o planejamento da nação, então ele vai entrar nessa, ou seja, né, a compreensão da realidade vai entrar para se pensar o planejamento dos rumos da nação, e também como essas ferramentas aí de compreensão da realidade usando conceitos e categorias importantes que o próprio marxismo já traçou, né, como a questão da historicidade, da determinação social de uma ciência, da totalidade, né, desse todo dialético, e assim por diante. Pode passar, Lívia, por favor. E aí, né, como que Cuba vai traçar esse caminho ecológico, né? Muitas pessoas falam do período especial. O período especial, por incrível... Aí eu ia falar por incrença que parível, porque meme, mas enfim. Por incrível que pareça, tipo, um período em que Cuba teve um grande desenvolvimento da questão ecológica, foi um período de profundas crises econômicas, né? E isso às vezes até parece um pouco estranho, né, de se pensar. Mas, na verdade, a gente vai vendo aí, conforme a gente for caminhando nas décadas, como que isso chegou a se constituir. Mas, antes de tudo, é importante se dizer que não foi só esse período especial, esse período de crise econômica, que fez com que Cuba se tornasse ecológica, né? Esse caminho já estava sendo traçado há muito tempo. E muitas vezes as pessoas falam, no período em que Cuba estava em crise econômica, não tinha outras possibilidades, então ela teve que recorrer à questão ecológica, então a questão ecológica foi mais por uma necessidade, não por uma preocupação real pela natureza, né? Não, essa questão econômica foi apenas um dos fatores, e aí a gente vai vendo exatamente como é que isso aconteceu. Então, pode passar. Então, para se iniciar, né, primeiro, é importante se dizer que não tinha uma perspectiva ecológica explícita nos primeiros programas políticos da Revolução. Os focos da Revolução eram eliminar a extrema pobreza, garantir água, saneamento, moradia e educação para o povo. Claro de que, de uma forma ou de outra, garantir água potável, por exemplo, é algo que está diretamente relacionado com a questão ambiental, assim como saneamento, assim como moradia, né? Não tem como desvincular. Mas, explicitamente, essa preocupação ambiental não estava bem colocada. E ela passou a ser colocada por conta da realidade material. A realidade material começou a apresentar diversos problemas ecológicos que o povo cubano teve que começar a resolver, né? Alguns deles foram, por exemplo, alguns desses problemas ambientais que eles estavam enfrentando, né? Era a destruição das florestas, que já estava acontecendo com as práticas de monoculturas extensivas, que aconteciam, né, pré-revolução também, a erosão consequente dessa monocultura, a prevalência de doenças infecciosas preventivas, também por conta de um desequilíbrio ambiental, de destruição de florestas, né? E a necessidade do desenvolvimento do uso de recursos nacionais para a eliminação da pobreza. Então, todas essas questões colocadas foram coisas que fez o povo cubano começar a pensar na questão ecológica. Aí pode passar. Daí, então, para se iniciar, então, na década de 60, já começa a ter um monte de coisa, então começa a ter programa de reflorestamento, o sistema VOSA é um tipo de sistema de produção de alimento que leva em consideração
os animais, as plantas e o solo como integrados, então não é uma coisa isolada, tipo, planta um monte de cana aí, e é só isso, é só a cana, né? Tem toda uma relação ecológica pensada. E aí também outros pontos aí que estão escritos aí, mas o importante dessa década é entender que ainda Cuba estava no paradigma da Revolução Verde, que era uma questão que a Revolução Verde que foi colocada, né, era algo que se colocava a produção alimentar como muito dependente de sementes que eram muito homogêneas, né, então poucas variedades de sementes e que elas dependiam muito de insumos químicos e mecânicos, e tudo isso colocava tanto a produção alimentar num patamar um pouco, de certa forma, produtivista, como também dependente de importações e, portanto, mais submissa economicamente, digamos assim, né? Você pode passar. Aí, na década de 70, começa a rolar uma crítica feita por esse homem chamado Carlos Rafael Rodrigues, que ele estava no governo cubano. Ele falou, existem questões muito diferentes. Se no desenvolvimento capitalista, desenvolvimento e crescimento é basicamente sinônimo, né, esse desenvolvimentismo de produção e acelerada e necessidade constante do aumento das taxas de lucro e, portanto, necessidade desse crescimento infinito para a sociedade se desenvolver, né, para nós isso pode ser claramente diferenciado, né, a gente não precisa se submeter a essa lógica e, portanto, o desenvolvimento, né, no sentido de um povo com melhor acesso à educação, saúde e o que for, ele pode se desenvolver sem essa necessidade desse crescimento. Então, isso começou a ser colocado. Aí, a crítica da Revolução Verde também começa a ser colocada. Acontece o primeiro congresso do Partido Comunista Cubano, que está nessa fotinha, né? E aí, nesse congresso, já se adotam teses sobre o meio ambiente. O artigo 27 da Constituição, que a Constituição foi elaborada logo um ano depois do primeiro congresso, né? Ele falava que tanto o governo como todo o povo cubano era responsável por manter a natureza íntegra e protegida. Logo depois também foi permitido o veto de projetos que agredissem o meio ambiente, né, veto feitos pelo governo, então já estava se manifestando aí uma preocupação ambiental cada vez maior. Aí na década de 80, pode passar. Na década de 80 começam a acontecer as primeiras implementações de organopônicos, que são coisas que existem até hoje, que fazem parte da estratégia nacional de Cuba, né? Então essa daí, essa segunda fotinho, é uma fotinho que eu peguei lá no Google Maps do primeiro organopônico que foi construído em 87 e até hoje está lá. São tipo pequenas produções agroecológicas dentro da cidade que já começa a levantar uma questão, né? Esse é um momento em que essa separação de cidade e campo pode começar a se desenhar de uma forma contrária a essa separação, né? Falei meio confuso, mas espero que tenha dado para entender. No sentido de que agora essa produção alimentar, ela não vai acontecer só necessariamente no campo e consumida na cidade, mas ela pode começar a ser produzida nas cidades também. E é o próprio povo que produz, é o próprio povo que tem essa relação de troca de alimentos nos seus bairros. Então, tudo isso começa a restituir essa relação entre homem e natureza e essa independência da monocultura, por exemplo, né? Então, isso é um avanço muito grande para Cuba. E aí também esse plano, o Turquino Manat, é um plano de reflorestamento, de conservação para áreas montanhosas. Só que é importante destacar ainda as contradições. Ainda existia muita monocultura de açúcar, e ela era uma das principais responsáveis pelas poluições dos ecossistemas da costa. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma indústria pioneira, assim, mundialmente, em sistemas recicláveis. Então, ela conseguia quase que fazer um design fechado de produção. Então, enfim, avanços e contradições. Aí, na década de 90, né, que é onde existe o período especial, começa em 89, o período especial é quando tem a dissolução do bloco soviético, né, com a queda da União Soviética, e aí Cuba perde todo o apoio. E aí que a influência do imperialismo vai determinar muitos rumos da questão ambiental, né? A gente vai começar a ver que por conta dessa perda de apoio político e econômico, Cuba vai se ver num embargo econômico gigantesco e não é mais capaz praticamente de alimentar o próprio povo, de tão grave a crise que eles mergulham. E aí, a única possibilidade que se apresenta para a produção alimentar é uma possibilidade da que seja a mais racional possível.
uma produção de capitalista de agricultura, ou nos moldes capitalistas, não tem nada de racional. Então, Cuba também não tem possibilidade de importar químicos e nem insumos mecânicos para manter a sua monocultura. E aí ela passa a produzir nesses organopônicos. Então, esse número de organopônicos cresce absurdamente e passa a ser estratégia nacional de sobrevivência de Cuba, essa questão da produção agroecológica. Então, assim, é uma necessidade colocada? É uma necessidade colocada, mas se não tivessem pessoas pensando na ecologia e no meio ambiente pelo povo cubano, se o povo cubano não estivesse pensando nisso antes, eles não teriam tido a possibilidade de construir esse caminho ecológico, né? Então, são coisas que caminham juntas, né? Essa preocupação ambiental já posta e a necessidade que nos coloca, né? Acho que isso dá para pensar muito na nossa realidade. Tipo, a nossa realidade está colocando essa necessidade cada vez mais, a gente tem uma produção mais racional. Nesse período também, uma curiosidade é que Cuba também reduziu absurdamente a produção alimentar animal, porque ela também é bastante racional no sentido de perda de energia na produção, né? E aí também isso aconteceu, mas hoje em dia, por exemplo, a produção animal voltou a existir, né? Mas, por outro lado, a produção agroecológica, ela é a maior meta de Cuba, assim, é o grande orgulho nacional, digamos assim, dessa relação ecológica colocada pelo povo cubano. Aí só uma curiosidade, né, porque a gente vai falar um pouco também sobre energia, que isso é uma questão também a se pensar, né, a Cuba ainda depende muito de importação de petróleo, de carvão, infelizmente isso ainda é um ponto a se melhorar bastante nessa questão ecológica, mas até a década de 90 existia a possibilidade que a União Soviética estava colocando de ajudar Cuba a desenvolver um programa de energia nuclear. Cuba nunca chegou a dar uma resposta, porque eles estavam discutindo, porque, claro, né, o risco de algum acidente em Cuba causaria um desastre muito gigante, porque a ilha é minúscula, né? Então a questão geográfica colocou esse impasse, né? Mas hoje em dia, não, eu vou falar isso daqui a pouco mais para frente, pode passar, da questão energética hoje em dia. Mas só então finalizando, assim, como eu falei, né, essa adoção da agroecologia como estratégia nacional, ela é a superação do paradigma da Revolução Verde. Então isso foi uma coisa que foi uma vitória do socialismo, justamente porque não estava mais se colocando a produção e a geração de lucro em primeiro lugar, mas estava assim se colocando essa questão científica, essa questão da relação entre homem e natureza de uma forma mais racional. E aí alguns pontos, né, tipo, o que essa agroecologia cubana significa, né? Ela significa mais produtividade, né, ela produz mais alimentos do que a monocultura, ela é mais econômica, ela é mais segura, ela comporta produções combinadas de vários tipos de recursos, né? Ela dá maior autonomia à natureza, no sentido que, tipo, você não precisa ficar controlando todos os caminhos da produção, colocando pesticidas, esse tipo de coisa, justamente porque uma maior biodiversidade comportaria um equilíbrio dinâmico muito maior do ecossistema. Além disso, né, o conhecimento tradicional, ele não vai ser tratado como uma superstição, o povo que tem os seus conhecimentos tradicionais, que está fazendo essa transformação de Cuba, vai ter muito que contribuir para essa produção, né? Então, é um trabalho combinado, né, tanto de cientistas como do próprio povo, que já tem um conhecimento acumulado muito profundo por conta dessa sua relação com a terra, que ou se manteve muito ou se manteve pouco, né, a depender de que região que esse trabalhador estava, né, no período da ditadura franquista que veio antes de Cuba, né, antes da Revolução Cubana, né. E aí também, tipo, passa a se usar também a produção urbana, suburbana, que isso é interessante, pensando nesse rompimento de campo e cidade, tentando ser superado, e outras coisas, né. Então, acho que pode passar, Lívia. E aí eu só queria finalizar falando, então, de Cuba. Hoje em dia, né, eu convido para quem tiver interesse ler esse texto, ele fala um pouco sobre as metas cubanas de hoje, assim, né, aí para falar sobre a questão energética, só para dar um exemplo, né, meta para 2030, um quarto da energia do povo cubano ser utilizado utilizar energia renovável. Então, isso ainda é pouco, né, mas é um avanço que é o possível colocado, sendo que, considerando que transição energética é um bagulho muito caro, e o povo cubano não é nenhum, o país, né, Cuba não é nenhum tipo de país
super rico, né? Um país que está sofrendo constantemente com o embargo econômico, então todos esses avanços, toda essa preocupação ambiental, elas devem, sim, por mais que tenham suas contradições, elas devem ser, sim, encaradas com muita positividade. E aí, pode passar, eu usei um artigo que se chama Como o Cubo está se tornando ecológico, para a maioria das coisas que eu trouxe. Quem quiser pesquisar, o autor é esse Richard Levins, esse velhinho que está colocado aí. E aí eu só queria ler esse pedaço que ele fala aqui do verde, que está em verde, que eu acho muito bom. Ele fala assim: cada tipo de sociedade desenvolve suas próprias relações com o resto da natureza, que é um caminho e que um caminho ecológico de desenvolvimento é ao menos latente no desenvolvimento socialista. Ou seja, né, ele está falando que no socialismo, justamente porque essa relação entre homem e natureza não está mais necessariamente reificada pelo capital, existe a possibilidade, uma possibilidade que não existe no capitalismo, existe a possibilidade do homem e da natureza terem uma relação estabelecida de maneira distinta, que possa ser mais harmônica, digamos assim, né? E aí é claro que esse caminho ecológico, ele vai depender de diversas questões, né, culturais, políticas, geográficas, biológicas daquela nação. Então, cada caminho ecológico vai ser distinto, mas ele é, ao menos, latente no socialismo. Aí, o último slide, pode passar, Lívia. Só falando aí, então, finalizando, assim, concluindo Cuba. Quando a abordagem desenvolvimentista se demonstrou destrutiva na capacidade produtiva e envenenou as pessoas e a natureza, isso foi suficiente para um reexame da estratégia. E aí, então, essa adoção dessa nova estratégia nacional. E aí, só finalizando, né, esse desenvolvimento do socialismo, ele seria um processo ramificado no qual as escolhas técnicas não são socialmente neutras. Cada sociedade deve achar o seu próprio padrão de relacionamento com a natureza. Foi aquilo que eu falei, né, que cada socialismo vai ter o seu caminho. Né, não vai ter um caminho padrão perfeito, que a gente só tem que seguir aqui as regrinhas e aí pronto, vai ter uma ótima relação entre homem e natureza. As possibilidades são praticamente infinitas e é saber com a criatividade e o planejamento central utilizá-las. Daí é isso, assim. Agora, o que fazer com tudo isso que a gente falou de teoria marxista e pensar o Brasil, para finalizar aí com a Lívia. Massa. Vou voltar aqui para o slide. Eu liguei o áudio, né? Liguei. Então, gente, a gente vai trazer algumas provocações aqui, né? Pensando na conjuntura, assim, principalmente de crise climática, né, de mudanças ambientais muito fortes que estão prementes agora na realidade global, né? Então, qual que é o desafio colocado aos comunistas, né? Então, primeiro ponto é incorporar a luta de classes na luta ambiental. É aquela famosa frase que é atribuída ao Chico Mendes, que ele fala que a ecologia sem luta de classes é jardinagem, né? Os movimentos de luta ambiental e dentro da educação ambiental também, eles costumam ser dominados pelo liberalismo, principalmente porque a ideologia liberal é a ideologia hegemônica, né, mais disseminada também no movimento feminista, né, no movimento antirracista, infelizmente, né. Então, algumas dessas ideologias liberais são o modernismo, né, o ecomodernismo, desculpa, que ele é uma ideologia que ignora o eixo da ruptura metabólica, que é aquela que a Francinha falou mais cedo, né, que é a questão da falha metabólica que Marx traz. Ele se baseia no extrativismo intenso, e esse ecomodernismo, ele se baseia na tecnocracia, que é técnicas, ferramentas, tecnologia, como se a tecnologia pudesse resolver o problema e não tivesse uma questão política associada, né? Então, o manifesto ecomodernista fala assim: os humanos sempre dependerão da natureza em algum grau. Mesmo se um mundo totalmente sintético fosse possível, muitos de nós ainda poderiam optar por continuar a viver mais ligados à natureza do que o sustento humano e as tecnologias existem. O que o desacoplamento oferece é a possibilidade de que a dependência material da humanidade possa ser menos destrutiva. Então, a gente percebe que ele está colocando numa tecnologização da relação com a natureza a solução para a crise ambiental, né? Outro movimento que é o movimento mais relevante, né, mais forte,
é o capitalismo verde ou ecocapitalismo. Então, esse movimento, ele se baseia na ideia de reduzir o impacto ambiental com reciclagem, eficiência energética e tecnologia. E ele vai colocar o mercado e a privatização como ferramentas para alcançar os objetivos ambientais. Então, esse movimento do capitalismo verde, ele vai dizer que as próprias disputas entre os mercados, né, a disputa entre empresas, por exemplo, vai fazer com que elas procurem reduzir os impactos ambientais para deixar os seus produtos mais competitivos para o mercado, né? E a gente sabe que isso é uma falácia, né? A gente sabe no meio marxista que isso é uma mentira. Eu trouxe um exemplo um pouco mais, eu acho que um pouco mais direto, assim, e também que é uma polêmica dentro da esquerda, que é o veganismo. Então, a gente vai ter, de um lado, o veganismo liberal, que segue esse foco do ecocapitalismo, e de outro lado, o que a gente vai chamar de veganismo popular ou veganismo estratégico. Então, o veganismo liberal, que é a maioria dos movimentos veganos e os mais expressivos seguem essa linha, ele vai focar no consumo sem criticar as estruturas. Então, o veganismo liberal, ele acredita que ele acredita que a pessoa, o indivíduo, tem poder de escolha, né? O que dentro do meio marxista a gente sabe que não é bem assim que funciona o capitalismo, e que o indivíduo com aquele poder de escolha vai optar por produtos que não levem nada de origem animal, né? Aí o veganismo liberal muitas das vezes vai optar por produtos, por exemplo, da Mundo Verde, que é uma empresa que se baseia na exploração e no trabalho precarizado da força da mão de obra humana. Mas vai falar que isso não é uma contradição, porque não está baseado na exploração animal direta, né? Então, esse veganismo liberal ele vai ter esse foco, ele vai colocar no indivíduo a luta pelas mudanças, pela libertação dos animais não humanos, mas ele não vai criticar essas estruturas, né? Então, se uma empresa como a Sadia, que produz alimentos animais, começar a produzir alimentos de linha vegana, o veganismo liberal vai impulsionar e vai simplesmente se tornar um novo nicho de mercado. Contra isso, a gente vai ter o veganismo popular, que também é chamado de veganismo estratégico, que ele vai negar esse poder do consumo dos indivíduos dentro da sociedade capitalista. Ele vai dizer que o conceito de veganismo, ele não pode se relacionar apenas com a exploração de animais não humanos, mas ele vai estudar as diferentes formas de opressão, né, tanto as opressões machistas, racistas, LGBTfóbicas, as opressões colonialistas, né, então os diferentes estratos da sociedade, as diferentes formas de opressão e também de organização da sociedade. Ele vai trazer recortes de raça, classe e gênero, e vai incluir pautas como a reforma agrária popular, o racismo ambiental, a soberania alimentar e as lutas anti-opressão. Então, esse veganismo popular, ele vai enxergar animais humanos na definição de veganismo, né? Então, são aspectos para a gente trabalhar dentro da nossa luta, né? Então, não é só porque a maioria do veganismo tem essa linha liberal que a gente não vai falar sobre a exploração animais. Inclusive, é um dever dos comunistas falar e participar da luta contra a exploração animal, porque ela também atinge a sociedade de várias formas, né? Não só os animais não humanos. E aí um outro desafio, então depois que a gente incorpora a luta de classe na luta ambiental, mas também precisa incorporar a luta ambiental na luta de classes, né? A gente precisa trazer essa importância de debater ecologia e questões ambientais dentro do debate socialista, das nossas teses, nossas estratégicas, né? E nisso a gente vai ter a ecologia marxista como um elemento que aumenta os debates e os estudos nas organizações, e a gente precisa incorporar também essa urgência das mudanças climáticas dentro da luta revolucionária, né?
Então, é esse desafio que a gente coloca para as organizações e para os comunistas, né, de começarem a, em todos os aspectos, também trazer a ecologia marxista, assim como a gente traz outras pautas da luta de classes. E a ecologia marxista, ela vai envolver vários aspectos, né, aqui eu não consegui trazer todos, mas os principais aspectos e debates vão ser o decrescimento, né, alternativas ao desenvolvimento, então questionar o movimento de desenvolvimentismo, que ignora a ruptura metabólica, o ecofeminismo também, o antiespecismo, isso dentro das pautas antiopressão, também o veganismo popular, o racismo ambiental, né, que vai basicamente falar como que populações racializadas estão mais sujeitas, têm menos acesso aos recursos naturais e estão mais sujeitas aos impactos ambientais, né, principalmente os povos originários e as populações do campo, quilombolas e todo o campesinato em si. A ecologia marxista também vai trazer o debate dos bens viveres, e aqui eu coloco bens viveres no plural, porque são diferentes organizações de povos vindo dos povos originários, né? Vai ter o Sumac Kausai, vai ter outras visões para cada etnia, né? Então são diferentes formas de bens viveres, mas que trazem uma perspectiva de uma nova organização social que não coloca o lucro como centro, né? Além disso, a ecologia marxista vai trazer debates sobre a soberania alimentar e sobre a decolonialidade ou luta anticolonial. Então, é esse desafio, todos esses aspectos, a gente poderia estar ligando eles entre si, no sentido de que eu não consigo falar de decolonialidade sem falar de bem viver e alternativas ao desenvolvimento. Assim como eu não consigo falar de antiespecismo sem falar de veganismo popular. Então, todos esses debates, eles se interpenetram. Então, isso tudo traz toda a riqueza, mas também essa complexidade da ecologia marxista, né? E aqui eu queria trazer mais uma provocação, que entendendo que são debates tão complexos e tão profundos, infelizmente ainda acontecem com muitos militantes, organizações do meio comunista, do meio da esquerda, que trazem soluções que desprezam o estudo da questão ambiental e trazem soluções simples, como dizendo a famosa frase: o futuro é a energia nuclear. E aqui eu não vou falar se o futuro é energia nuclear ou não é energia nuclear, mas só trago a preocupação de que, normalmente, quando essa frase é trazida por militantes marxistas, comunistas, eles usam isso para encerrar a necessidade de um debate. E não ter esse debate, não ter essa complexidade, inclusive entendendo as condições materiais concretas, atuais da questão de matriz energética e formas de produção, essa frase fechada em si mesma, o futuro é a energia nuclear, ela acaba sendo até anticientífica, né? Então, essa frase ela é usada em debates, infelizmente, para trazer que não existe necessidade de debater a ecologia, né? De debater essa luta ambiental. E infelizmente, não é assim. Infelizmente, a gente está passando por um momento de mudanças climáticas atuais, a gente não está mais com o futuro comprometido, a gente está com o presente comprometido, né? A gente precisa fazer mudanças estruturais desde agora, mas, felizmente, apesar disso tudo, a gente consegue ver que está crescendo muito dentro da esquerda as organizações e também os debates essas formas de luta da luta ambiental, assim. Então, está crescendo essa importância e, apesar disso, está em atraso, de certa forma, no meio marxista, mas a gente vê que isso está crescendo e que a gente tem que fomentar ainda mais. Eu só queria trazer uma última questão para finalizar.
essa semana a gente está tendo, né, a movimentação do acampamento do Levante pela Vida, dos povos indígenas. Tem mais de 7 mil povos indígenas agora em Brasília, lutando contra um marco temporal, que a PL 490, basicamente, é uma PL que diz que só é considerada terra indígena os indígenas que estavam naquela terra em 1988, né, ignorando toda a expulsão e o extermínio de indígenas de suas próprias terras. Então, a gente quer levantar relembrar essa pauta, né, que eu acho que foi adiada o debate para amanhã, que deveria ser votado hoje pelo STF, mas levantar essa pauta que sempre que a gente está trabalhando a luta ambiental, a gente está trabalhando a luta indígena, a gente não pode desassociar, e que essa luta indígena ela é de todos nós, né? Então, dizer não ao marco temporal e dizer não à PL 490. E é isso, gente. A gente colocou nossos e-mails aqui, se alguém quiser entrar em contato, né? E a gente tem as páginas no Facebook e no Instagram, que o nome é Coletivo Ambientalista Comunista, tudo junto. É isso. Quem quiser discutir alguma coisa agora, fazer perguntas, discordâncias, é isso. Pode abrir para intervenções aí do pessoal, perguntas. Queria só primeiro agradecer, foi muito bom. O pessoal aqui da revista gostou bastante. Bom, eu vou abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero ser democrática e colocar uma fila, quem quiser falar. Mas assim, se ninguém tiver, ou se todo mundo tiver acanhado, eu falo primeiro, não tem problema. Pode ir, depois eu queria falar. Você fala primeiro, pode falar. Pode colocar sua pergunta. Eu não sei, porque às vezes eu me empolgo, eu queria trazer umas reflexões, não sei se é necessariamente uma pergunta, mas que tem uma pergunta também. Não, pode colocar, Tá bom, vai. Vamos lá. Bom, primeiro contextualizar, né, quem eu sou. Meu nome é Gabriel, eu faço parte também do CAC, e primeiramente parabéns, meninas, muito, muito foda, até porque eu entrei no coletivo, quando eu entrei, eu já não estava mais nesse processo de formação que teve sobre ecologia marxista, então eu não cheguei a pegar sobre a questão soviética e cubana, assim, muito massa, parabéns, né, para vocês. Vocês falaram muito bem, até porque é muita coisa e vocês conseguiram fazer um resumão bem didático, assim. Agora, indo para o Brasil, né, porque se a treta é muito louca no Brasil, é muito mais, né. Cara, essas últimas semanas foram bem bad, assim, várias questões, acontecimentos, também o colóquio lá que, inclusive, a Lívia, ela passou pra gente lá no grupo do John Bellamy Foster, assim, me deixou mais na bad ainda. E acontecimentos, né, não só da PL, mas também do incêndio que teve no Parque de Juqueri, lá na região metropolitana de São Paulo, pô, era o último remanescente do Cerrado na região metropolitana, 85% da área foi queimado. E tipo assim, como a gente, né, reagir a tudo isso, porque a gente fala de se formar, né, tanto coletivamente, né, na questão das bases teóricas, quanto também na praxis, né, não só de refletir sobre a realidade, mas atuar sobre a realidade. Mas eu penso muitas vezes o tempo, né, que óbvio que não tem como criar mudanças de rupturas estruturais sem, né, toda uma compreensão dessa realidade, como ela é forjada, como ela é construída, por quem, por quais interesses, mas ao mesmo tempo eu sempre penso no tempo, que a gente não tem tempo. Gabriel, acho que você sem querer.
Acho que mutou sem querer seu microfone. Ai, perdão. E desculpa, eu juro que eu vou chegar no fim. É só para ficar mais fácil de chegar na ideia. E essa questão do IPCC, né, que até 2040 mais 1,5 grau vai aumentar no planeta, e no pior dos casos, antes de 2100, 4 graus. Enfim, a gente está na merda, né? E como diria algum pensador que eu não lembro o nome agora, ele fala, quando o capitalismo está bem, a gente está na merda, o trabalhador está na merda. Agora, quando ele não está bem, quando ele está em crise, não está bem naquela, né? Quando ele está em crise, aí aperta muito mais, né? E eu fico pensando, voltando para a realidade do Brasil, né? Que a gente está tendo perdas gigantescas em todos os biomas. Um dos poucos que tem algumas exceções, que é a questão da Mata Atlântica, que por incrível que pareça, né, é o menor bioma que a gente tem hoje em dia, mas coincidentemente é o único bioma que a gente tem uma lei específica de proteção, né? Então nada é por acaso, né? E eu penso assim, como reagir a tudo isso? É claro, né? Óbvio que não somos nós individualmente ou pequenos coletivos que vão trazer a mudança, mas eu penso como a gente pode avançar nesse debate, porque como a colega Lívia trouxe, as esquerdas estão muito, mas muito atrasadas no Brasil na questão ambiental. E agora que está vindo à tona, né, porque a água está batendo na bunda, mas eu penso assim, que maneiras, né, tipo, em microescala, porque pensar na nossa cidade, né, onde a gente atua, nos coletivos que a gente atua, na faculdade, sei lá, no trabalho que a gente está, mas eu penso assim, como tentar não só trazer, né, como fala? Enfim, botar uma faísca maior nesse debate, mas como atuar, né, que nem a gente estava falando, que não é só pensar, mas é atuar, mas de uma maneira mais coerente sobre acontecimentos, pelo menos em microescala, né, em nossas cidades e municípios. Eu ia ler aqui a mensagem do Marcelo. Meninas, vocês sabem se tem alguma experiência de horta comunitária ou agroecologia em São Carlos? E como é o processo para entrar no CAC? Daí, acho que seria bom, né, a gente condensar uma série de perguntas e daí as meninas respondem. O que vocês acham? Vocês estão travados para mim, não sei se... Acho bom. Beleza. Assim, eu vou colocar minha pergunta aqui, então, já que ninguém mais se inscreveu aqui, por enquanto. Eu me interesso muito pelo debate sobre o que é desenvolvimento, né? Na revista a gente tem debatido sobre isso e sobre desenvolvimento como um processo e não como uma etapa a ser atingida, né? Tipo, a gente quer ser o quê? A gente quer ser desenvolvido igual aos Estados Unidos? A gente quer desenvolvido, né? Sei lá, entre aspas. Mas, ou, sei lá, como, não sei, esses países que tudo parece lindo, maravilhoso, sei lá, Suíça, sei lá, enfim. Mas a gente quer ser igual a eles, né? E o que a gente não sabe desses países, o que eles fazem, porque é isso, assim, no capitalismo, para alguém estar ganhando, alguém tem que estar perdendo, né? Então, e o que tem muito a ver com a questão do imperialismo, por exemplo, né, as multinacionais aqui no Brasil, de outros países, né, centrais do capitalismo, aqui no Brasil, consumindo todos os nossos recursos, utilizando a nossa força de trabalho, a gente sendo mal remunerado, né, para isso, para toda essa riqueza ser transportada e utilizada por outras pessoas em outro país, e mesmo assim também nesses países também vão ter as pessoas que não vão ter acesso a essas riquezas, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento e sobre desenvolvimento, dependência e sobre... Não estou conseguindo colocar em palavras, mas sobre
sobre esse ideal etapista ou desenvolvimentista, sei lá, que a gente tem de que a gente vai conseguir se tornar uma potência mundial, sabe? Porque mas tem uma coisa que atualmente eu vi esses dias atrás, nós éramos a 6ª maior economia do mundo na época do PT, alguma coisa assim. Hoje, sei lá onde a gente está. Será que naquele período era da hora, sabe? Mesmo quando a gente estava como 6ª potência, o que é isso, sabe? É uma comparação para chegar nesses países desenvolvidos, ditos desenvolvidos? Então, mais isso, gente. Daí a Jéssica está colocando aqui. Ela está falando sobre a Mata Atlântica. Daí, se alguém quiser mais também fazer alguma fala, e daí as meninas respondem. A gente pode ir começando a responder? Tá. Acho que pode, sim. Beleza. Olivia, posso deixar essa pergunta da atriz para você, já que ela é muito que você gosta? Eu ia responder, acho que primeiro o Gabriel, assim, que você falou, né, colocou todo esse cenário que é realmente muito triste, às vezes isso até é um pouco desesperançoso, e o que dá para a gente ir fazendo, você falou um pouco dessa escala micro. Olha, né, não querendo negar que tudo que todo o processo de transformação radical da sociedade é feito por indivíduos, querendo ou não. Então, é claro que um processo de transformação coletiva vai passar necessariamente por transformações individuais, né? Não faz sentido separar essas duas coisas, seria tosco fazer isso, mas eu te responderia que não há como, só em caminhos pequenos, encontrar essa solução, né? E aí eu acho que realmente o papel de todo aquele que entendeu essa contradição que existe inerente ao capitalismo na questão ambiental, o papel dessa pessoa é entender que a transformação vai se dar a nível, no mínimo, nacional, assim, de transformação, sabe? Então, eu tenho um texto que eu acho muito bom, que, recomendo a leitura, assim, para quem quiser, que chama Ruína ou Revolução, que é do Kay Harrell e da Jodie Dean, tem no Lavra Palavra, tudo junto. E é um texto que vai falar, as questões ambientais, elas estão colocadas de tal forma que o problema é global, né, a crise climática é global, e a solução só existe a partir do momento em que a gente resolve problemas que são a níveis estruturais muito grandes. Então, o problema da tomada de poder dos meios de produção, da tomada do Estado, que o Estado tem os instrumentos, né, o Estado, claro, não o Estado burguês, né, um Estado construído pela classe trabalhadora, é ele que vai ter as possibilidades de reconfigurar as relações de energia, de produção alimentar na sociedade. Então, o que você pode fazer a nível micro é estar coletivamente organizado, e às vezes isso é um pouco frustrante, porque a história não se faz do dia para a noite, né? Mas eu acho que sempre ter em mente esse processo histórico que acontece a um longo prazo, e que realmente é urgente, e por ser tão urgente, a gente não pode se perder só em cada um faz as suas medidas individuais, que são importantes, mas esquecendo a luta coletiva, assim. Então, eu acho que é se prender a isso, assim, e ter esperança, assim, otimismo na vontade, é isso. Mas é foda, de fato. Eu recomendo esse texto, eu acho ele muito bom, e eu acho que para mim, assim, é um texto maravilhoso nesse sentido. Aí eu só queria reforçar aqui, eu não sei se a galera viu esse ponto aí nos comentários, mas que falaram que o CAC, relacionaram a gente diretamente ao PCB, né? O CAC, ele não tem relação direta com o PCB, tá, gente? Então, só esclarecendo aí, tem pessoas do PCB que o constroem, mas não é um vínculo direto. E aí o Marcelo perguntou sobre horta comunitária, agroecologia em São Carlos. Eu posso falar um pouco, mas eu acredito que a Lívia também vai ter coisas para falar sobre isso, então eu vou só dar uma pincelada, assim, né, do que eu sei. Eu sei que, por exemplo, no UFSCar tem um núcleo de pesquisa e extensão rural que está trabalhando com isso, né, projetos de agroecologia, tanto na cidade de São Carlos como nas cidades ao redor. Então, tem essa produção também acadêmica, né, na questão da agroecologia, hortas comunitárias. E aí eu sei que, por exemplo, o acampamento 3 de janeiro, que é um acampamento de luta por moradia aqui em São Carlos,
Eles têm produção, uma horta, né? Acho que quem quiser dar uma olhada, assim, tem um Instagram que chama Acampamento 3 de Janeiro e tem uns vídeos lá mostra a horta que eles têm, né? Uma horta coletiva. Então, acho que esse é algum exemplo, por exemplo, que tem em São Carlos. Mas existem, com certeza existem mais, eu só não vou saber citar com propriedade, assim, porque nunca tive nunca colei, assim, pessoalmente, nem nada assim, né? E aí o processo para entrar no CAC, eu acho que a gente pode falar, talvez depois, assim. Pode ser? Então, vai aí, Lívia. Beleza. Então é isso, tipo, acho que dessa pergunta do Marcelinho, então a gente vai falar depois. E eu realmente não conheço nenhuma experiência atual de horta comunitária aqui em São Carlos. Eu sei de pessoas que estão querendo começar uma experiência, mas estão escrevendo o projeto ainda. Sobre essa pergunta da Trice, né? Sobre o desenvolvimentismo, né? Relacionar com desenvolvimento e dependência, eu vou fazer uma autopropaganda aqui, que é justamente a nossa reunião, o CAC, ele quinzenalmente, nas quintas-feiras, a gente faz reuniões abertas de estudo, né? E amanhã a gente vai debater justamente a questão do desenvolvimento, né? O tema é Alternativas ao Desenvolvimento. E aí, quem quiser participar, as reuniões são a partir das 6h30, né? É só entrar em contato com a página. E eu também vou fazer uma propaganda de um artigo que eu escrevi para o Lavra Palavra tem um tempo. O nome dele é Queremos Ser Desenvolvidos? Interrogação, né? Queremos ser desenvolvidos? Uma visão sobre o desenvolvimento sustentável a partir da ecologia marxista. Isso é uma questão bem complexa, mas basicamente, quando a gente olha a questão do desenvolvimento do ponto de vista da construção histórica e política, e não a forma como você fala, a semente se desenvolve para virar uma planta, não nesse termo mais do senso comum, mas na construção histórica e política. Ele é um termo que é criado por um presidente dos Estados Unidos nos anos 40 do século XX, e ele é criado já trazendo uma dicotomia entre desenvolvido e subdesenvolvido. Então, quando esse presidente Harry Truman, né, ele vai falar que nós precisamos ser desenvolvidos, ele vai pegar todos os países que ele vai classificar como do sul global, que são os países da América Latina, da África, alguns países da Ásia. Ele vai pegar esses países e chamar eles de subdesenvolvidos. Baseado em quê? Baseado nos indicadores desenvolvidos indicadores criados pelo próprio Estados Unidos, né? Então, ele vai definir que ser desenvolvido é alcançar o nível de consumo e de industrialização, mas alcançar os parâmetros estadunidenses, né? O tal do American Way of Life. E isso é uma política, como a Adris falou mesmo, é uma política bastante imperialista, de subjugação de todas as outras formas de organização social, né? Então, as formas de organização dos povos originários, né? Mas também as cosmovisões do povo latino-americano, dos povos do Oriente Médio. Então, essa é uma política que determina, vocês só vão ser desenvolvidos se vocês fazerem do jeito que os Estados Unidos fazem. E esse jeito que os Estados Unidos fazem, que é um capitalismo predatório, ele não é nem um pouco sustentável, ele é, totalmente em discordância com qualquer desenvolvimento humano, com qualquer prerrogativa de preservação da natureza. Então, para existir um país desenvolvido, você tem que existir um país subdesenvolvido, porque para os Estados Unidos e a Europa terem essa modernidade, que eles chamam esse American Way of Life, né, eles têm necessariamente que explorar os países do sul global. E então essa política de desenvolvimento ela está intrinsecamente associada com a colonialidade, a exploração, também a racialização desses povos, né?
em todos os níveis, exploração humana e também exploração natural. Então, para que nós, por exemplo, aqui do Sul Global, se a gente quisesse ser desenvolvido, a gente tinha que explorar um outro país. Esse outro país ia ter que explorar um outro país. E não dá, né? Então, amanhã a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que eu tentei resumir bastante, assim, para responder essa pergunta, que eu não sei se isso se enquadra na teoria marxista do desenvolvimento, né? Mas, basicamente, é isso. O desenvolvimento, esse modelo desenvolvimentista, que são os padrões criados pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, os parâmetros também o PIB, por exemplo, é um parâmetro, um indicador que foi criado por essas políticas capitalistas, né? Então, todos esses parâmetros, eles seguem a agenda definida pelos países capitalistas, e esses países capitalistas, eles querem manter o subdesenvolvimento. Então, a gente tem que procurar negar isso, a gente tem que procurar uma outra alternativa, né, de organização social, de organização, de organização social, organização cultural, de relação com a terra, né, que não siga esses parâmetros. Acho que era mais ou menos isso. Muito bom. Eu tive que... Meu computador travou, gente, eu tive que sair e voltar da chamada, e daí apagou todas as mensagens do chat para mim. Mas, muito bom, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí que não tenha aparecido para mim, porque... Acho que não apareceu não, novas, Trice. Beleza. Daí não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer mais alguma última questão, porque daí a gente pode falar do processo de entrar no CAC. E é isso, gente. Pode falar aí, Lívia. Ou França. Quer que eu fale? Quer falar? Por mim, então faz. Eu posso falar rapidinho. Então, gente, o CAC, ele é um coletivo... ele é um coletivo marxista, a gente não segue nenhuma vertente específica, né? Então, pode ter pessoas tanto que sigam o maoísmo, o trotskismo, o marxismo-leninismo, o ecossocialismo. A gente tem alguns princípios. Então, o primeiro passo para entrar é você ler e discutir a carta de princípios com algum dos membros, que vai incluir tanto que o coletivo é marxista e também que o coletivo ele é suprapartidário, né? Então, vai ter membros de diferentes partidos e também pessoas independentes, mas dentro da esquerda. E ele é anticapitalista, antiespecista, trabalha a questão da luta do campo e da luta anticolonial. E, então, é isso. Tem várias questões dentro da Carta de Princípios. Então, o processo é entrar em contato com a gente pela página e a gente marca uma conversa para explicar e para ir fazendo essa conversa com a pessoa. E como a gente está tendo reuniões online, né, então tem pessoas de diferentes, apesar do coletivo começar em São Carlos, tem pessoas de diferentes regiões do Brasil, né? Então é isso. Perguntaram de indicações de leitura de ecologia marxista. Eu vou falar algumas coisas, né? Primeiro, para quem quiser se aprofundar nesse tema, fica esse convite para as nossas formações do CAC, elas são abertas. É só entrar em contato que a gente manda o link do servidor do Discord, aí vocês podem participar à vontade, lá a gente manda às vezes alguma coisa. E a gente também tem um drive com vários textos, que está lá no nosso site, tipo, vocês... Alguém pode mandar o link do nosso site aqui no chat? Aí vocês entram lá e tem, tipo, Biblioteca do CAC, lá tem vários textos também. Mas aí eu ia indicar, para quem quer se aprofundar em ecologia marxista, eu queria indicar 2 livros. Um deles chama Ecologia em Marx, do John Bellamy Foster, e o outro chama O Ecossocialismo de Karl Marx, do Kohei Saito. Esses 2 livros são, tipo, autores que pegaram a obra integral do Marx, assim, pelo menos até o que já saiu de publicação, né, porque tem coisas que estão sendo publicadas, tudo que foi publicado, né,
e compilaram, assim, quais são as questões da ecologia na raiz do pensamento marxista. E colocaram lá, muito bem explicadinho e, enfim, tudo bonitinho. Mas é claro que existem artigos também, né, bem legais. Aí eu ia indicar esse texto que eu falei para o Gabriel, né, do Ruína e Revolução, para quem quiser, e também pesquisar os nomes do John Bellamy Foster no Google. Ele tem muitos artigos sobre ecologia marxista que são muito legais. Procurar também esse Correio Saito, né, e também tem um outro homem, deixa eu lembrar aqui o nome dele, que eu esqueci, que ele é bem bom também, tá aqui, que ele também escreve sobre ecologia marxista, que eu recomendo fortemente. Brett, com 2 T's no final, Clark. Acho que esses são, tipo, textos que eu recomendaria, assim, para se iniciar. Não sei se a Lívia tem outras indicações. Então, é bem complexo, mas eu acho que um nome que está mais relevante agora é o John Bellamy Foster, né? Eu também gosto das indicações da Sabrina Fernandes. Eu vou colocar aqui no chat. Ela tem uma lista no site dela que chama Materiais para Conhecer sobre Ecossocialismo. O ecossocialismo, ele é uma vertente que se baseia na ecologia marxista, então lá vocês vão encontrar bastante coisa de ecologia marxista, apesar de que a ecologia marxista é um campo teórico que pode ser apropriado por outras vertentes, né? Mas onde a gente encontra mais forte, pelo menos a princípio, é dentro das leituras ecossocialistas, né? Esse site Tese 11, e também eu gosto bastante do curso que a Sabrina dá, é um curso pago, assim, né? Não é exatamente barato. Ela dá um curso sobre introdução à ecologia marxista. Normalmente é no final do ano, mas é isso, assim. Então, John Bellamy Foster, Sabrina Fernandes são nomes que trazem muito isso. O John Bellamy Foster, ele é editor de uma revista que chama Monthly Review, que traz bastante temas da ecologia marxista, só que normalmente são em inglês, né? Então tem essa questão, mas é uma revista interessante. É isso, não existe um manual, tipo, tudo o que você queria saber sobre ecologia marxista, porque tem várias questões associadas. Eu acho que participar das nossas reuniões de estudo também é uma coisa que ajuda. Eu ia falar mais alguma coisa nessa parte de referências. Eu acho assim, pelo menos para mim, o que eu busco bastante são eventos que vão acontecendo. Por exemplo, agora está acontecendo um colóquio internacional que chama Marx e Marxismo, Futuro Exterminado. Né? Agora, enquanto a gente está tendo essa reunião, por exemplo, está tendo uma plenária está tendo uma plenária dentro desse colóquio, assim, com o mesmo tema, né? Então, procurar esses colóquios, e outras áreas que conversam com a ecologia marxista, né? Então, tem questões sobre bem viver, né? Sobre alternativas ao desenvolvimento, sobre educação ambiental crítica, né, que é uma forma de educação ambiental que se baseia no marxismo, uma vertente da educação ambiental que se baseia no marxismo. Então é isso, tipo, não tem tantas... Infelizmente não tem um manual, quem quiser se aprofundar nessa área vai ter que gostar de ler muito. É isso, gente. Espero ter ajudado. A ideia é para fazer um manual aí. Eita. Complexo. É um trabalho de uma vida, talvez, né? Total. Mas a Jéssica está perguntando se o CAC é considerado ecossocialista por causa do nome ambientalista e não ecossocialista no nome. Não. Não. Uhum. O ecossocialismo, ele é uma vertente, aí se a França quiser comentar também, ele é uma das vertentes marxistas, né? Só que o ecossocialismo, ele coloca a ecologia marxista como centro da sua organização. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente começou o CAC, a gente começou as nossas leituras pelo Michel Louvi, né? O livro que é o Ecossocialismo.
Então, a gente procura essas referências teóricas, mas é só porque é onde tem mais referências. Apesar de que, felizmente, essas referências estão vindo também em outros meios, como os marxistas-leninistas e outras vertentes. Mas a gente não segue nenhuma vertente, é isso. Então, não é nem ecossocialista, nem marxista-leninista, nem maoísta, nem trotskista. A gente segue uma linha teórica marxista, mas não tem uma vertente, não tem uma forma de organização. Não sei se explicou, se a França quiser explicar um pouquinho. Muito bom, gente. Muito legal. Daí eu ia falar, se ninguém tiver mais nenhuma consideração a fazer, ia falar para a gente ir encerrando, que a gente, né, tem semana não terminou, amanhã é mais um dia de labuta aí, mas é isso, gente. Eu queria, em nome da revista Apóstolo, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, tanto de quem veio para assistir, para participar, quanto do CAC. Acho que foi uma aliança muito importante a ser feita, assim. E queria falar para vocês também conhecerem a nossa revista. A gente mandou o link de tudo, não mandou o link da nossa revista, entendeu? As nossas revistas, elas estão todas disponíveis de graça. Então, se vocês quiserem dar uma olhada também, e também tem para comprar a versão física, né? Então, aí se vocês quiserem, a revista número 3 tá à venda, acho que a 2 também tá, né? Mas, enfim, e foi, como a Ana Luísa, famosa comuna, disse aqui, a contribuição foi inestimável para o nosso próximo número, né? A gente quer justamente adensar nesse debate, e por isso a gente achou tão importante trazer pessoas que estudam sobre isso. E daí a gente vai lançar a nossa chamada, né? Então fica aí o convite também para quem tem o interesse sobre esse assunto. A gente não falou explicitamente qual é o tema ainda, mas essa formação tem tudo a ver. Para já ficar ligado nas nossas redes sociais, a gente também tem o Instagram, tem o nosso site, enfim, e eu esqueci, eu ia falar mais alguma coisa. Mas é isso, gente, e muito obrigada mesmo, assim. Fizemos várias anotações aqui. A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. E vou passar a acompanhar a revista com certeza. Da hora. Mais uma vez. Da hora, então. Boa noite, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. É isso. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado.